Olá! Vamos apresentar o trabalho sobre o impacto da pandemia da Covid-19 na saúde mental de estudantes de medicina. Atualmente, a humanidade está passando pela pandemia de Covid-19 e sabe-se que a propagação de surtos generalizados de doença está associada ao maior sofrimento psicológico e a sintomas de saúde mental. Além disso, os distúrbios de saúde mental são mais frequentes em estudantes de medicina. Assim, no cenário mundial, o aparecimento de distúrbio psicológico nesses alunos é ainda maior. Por isso, entende-se a necessidade do planejamento para o cuidado com esses indivíduos. O objetivo dessa revisão sistemática é, portanto, compreender como a pandemia de Covid-19 afetou a saúde mental dos estudantes de medicina. Em relação à metodologia desse trabalho, ele segue as diretrizes do PRISMA. Foi realizada uma busca nas bases de dados Lilacs, PubMed e Scopus, usando os descritores mostrados no slide. Foram encontradas 100 publicações. Após a exclusão dos artigos duplicados e dos artigos via avaliação do título, do resumo, das palavras-chave e da leitura integral, foram selecionados 8 artigos para inclusão e análise nesta revisão. Todo esse processo ele foi feito aos pares, sendo que as divergências foram resolvidas por um terceiro revisor. Em relação aos resultados e à discussão desse trabalho, foi encontrado que os estudantes de medicina apresentaram um grau significativo de sofrimento psicológico, de ansiedade, de insônia, de estresse e de depressão, sendo que a falta de conexão social foi um dos principais agravantes, já que ela está muito ligada à saúde e ao bem-estar humano e, infelizmente, foi muito afetada pelas medidas de contenção da pandemia. Houve divergências nos artigos quanto à associação entre os maiores níveis de estresse e o sexo biológico, mas a maioria dos estudos apontou que esses distúrbios são mais recorrentes no sexo feminino. Observou-se também que tanto o burnout quanto a exaustão emocional aumentaram, e principalmente em alunos do último ano. Isso relaciona uma fase da formação com atividades práticas mais essenciais e mais frequentes, o que acaba deixando os alunos ansiosos e inseguros quanto às suas habilidades e quanto à falta de experiência pouco antes de começarem a trabalhar. Observou-se também uma diminuição geral da motivação para estudar, o que pode dever-se às incertezas em relação ao futuro e aos impactos da pandemia, já que preocupações acerca da desregulação do calendário das aulas, da data de formatura e de ser aceito em programas de residência após a graduação cresceram com a pandemia. A falta de conexão social é um dos principais agravantes. Como foi dito, ela está fortemente ligada à saúde e ao bem-estar humano e foi muito afetada pelas medidas de contenção da pandemia. Além desses, outros estressores foram observados, sendo eles os fatores econômicos, o impacto da pandemia nos estudos, as incertezas sobre o retorno ao normal, a preocupação com a pandemia e o distanciamento social, o que se relaciona também ao maior tempo de permanência em frente às telas. Observou-se também fatores de amenização desses distúrbios gerados pela pandemia, e são eles: intervenções educacionais que melhoraram a autoestima, serviços de apoio para tratar da saúde mental dos alunos e atividades como videochamadas, redes sociais, exercícios e hobbies, uma vez que eles são uma alternativa para manter o contato social e melhorar a saúde mental. Como foi dito, o suporte social está associado a melhores resultados em termos de sintomas, recuperação e funcionamento na depressão e na ansiedade. Em relação às limitações desse estudo, a principal foi o fato de que a maioria dos artigos incluídos oferece uma avaliação da saúde mental em apenas um momento da vida dos estudantes, não fazendo uma análise ao longo do tempo de isolamento social. E uma vantagem dessa revisão é a inclusão apenas de artigos que se utilizaram de questionários padronizados para avaliar a saúde mental dos estudantes, o que garante uma maior confiabilidade nos resultados. Em relação à conclusão, os artigos analisados mostraram que a pandemia de Covid-19 afeta seriamente a saúde mental dos estudantes de medicina, agravando ou gerando problemas como estresse, ansiedade, depressão e burnout. Sendo que os principais aspectos relacionados a essas angústias são o distanciamento social, o impacto da pandemia sobre os estudos e as incertezas quanto ao futuro. Em relação aos fatores de melhora identificados, os principais são o serviço de apoio, a prática de hobbies, a realização de videochamadas e um estilo de vida saudável. Essas foram as nossas referências e muito obrigada. Olá, meu nome é Letícia e apresentarei o trabalho intitulado O uso de substâncias psicoativas em estudantes de medicina do UniBH. Em nome dos outros autores e orientador, gostaríamos de agradecer a oportunidade de participar do evento. Primeiramente, precisamos conceituar o termo substâncias psicoativas.
São aquelas substâncias utilizadas para produzir alterações do sistema nervoso central do indivíduo, sejam elas capazes de deprimir, estimular ou modificar esse sistema. O estudante de medicina ele se insere nesse contexto a partir do momento que ele faz uso dessas substâncias, gerando um uso problemático de álcool e outras drogas, levando a uma dependência química e, consequentemente, um problema de saúde pública. Com relação à metodologia abordada no nosso estudo, foi realizado um estudo transversal, quanti-qualitativo, envolvendo uma amostra de 52 acadêmicos. A pesquisa foi realizada através do formulário Google no primeiro semestre de 2019, na Faculdade de Medicina do Centro Universitário de Belo Horizonte, UniBH. Participaram do estudo estudantes de medicina, todos com mais de 18 anos, matriculados entre o 4º ao 9º período, que aceitaram participar da pesquisa e concordaram com o termo de consentimento livre e esclarecido. A aplicação do instrumento de coleta de dados, um questionário já validado no Brasil, criado pela Organização Mundial de Saúde, denominado ASSIST, teste de triagem do envolvimento com álcool, cigarro e outras substâncias. O instrumento utilizado para a coleta de dados foi um questionário estruturado, autoexplicativo, validado, com perguntas simples e questões fechadas. Sendo assim, podemos definir a nossa metodologia em 3 pontos diferentes. Primeiro, com uma revisão sistemática sobre o assunto, com base no banco de dados Cielo, PubMed e Lilacs. Segundo, a aplicação do questionário ASSIST. E terceiro, a análise dos resultados e discussões. Com relação aos resultados e discussões, podemos separar em 3 grupos. Primeiro, as substâncias mais utilizadas entre os acadêmicos, sendo o álcool a mais relatada, em seguida do tabaco e da maconha. Além disso, os estudantes relataram o uso de mais de uma substância e menos de 5% negaram o uso de drogas sem prescrição no último trimestre. Com relação à frequência da utilização dessas substâncias, 48% afirmaram usar o álcool semanalmente, tabaco e maconha diariamente 7%, anfetamina 5% diariamente. Com relação às substâncias mais desejadas pelos estudantes, o álcool, com um desejo mensal de 31% e semanal de 17%, e a maconha com um desejo de 7% diário. Com relação ao álcool, que foi a substância mais utilizada entre os estudantes, 15% deles relataram que já tiveram problemas sociais, financeiros ou pessoais decorrentes do uso dessa substância. 27% admitiram ter deixado de fazer algo que fosse esperado por eles. E 11% dos participantes relataram dificuldade de controlar ou diminuir o uso, principalmente de álcool, tabaco, maconha e sedativos. Com isso, chegamos à conclusão do nosso trabalho. Sendo o uso de substâncias psicoativas em estudantes de medicina um ciclo muitas vezes vicioso, sendo ele iniciado com o uso esporádico e recreacional, segundo, pelo uso regular de álcool e tabaco, terceiro, levando a um estado de alerta, quarto, gerando problemas físicos e sociais para esse indivíduo, e quinto, sendo necessária a realização de uma intervenção educacional a fim de reabilitar a saúde desse indivíduo. Além disso, o consumo de substâncias psicoativas entre os estudantes de medicina do UniBH, ele é considerado alto, em concordância com o que se constatou em outros trabalhos científicos analisados. Essas são as nossas referências. E com isso, termino a apresentação e reforço o agradecimento pela oportunidade. Olá pessoal, meu nome é Samuel Melo Ribeiro e hoje vou falar um pouco sobre o uso indevido de psicotrópicos por estudantes universitários versus indicação terapêutica. Os coautores são Bianca Rodrigues Tavares, Giovana Lanza Dias de Souza, Bruno Melo Ribeiro, Daiane Rodrigues Tolentino, sob orientação da doutora Júlia Machado Cury. Os psicoestimulantes são fármacos que agem no sistema nervoso central e, em doses terapêuticas, trazem benefícios. São utilizados no tratamento, por exemplo, do TDAH, transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. As principais substâncias utilizadas são o metilfenidato e o dimesilato de lisdexanfetamina,
e são comercializados com o nome de Ritalina e Venvance, respectivamente. Atualmente, o metilfenidato é considerado o psicoestimulante mais utilizado no mundo. E cada vez mais, estudantes universitários estão fazendo uso desses medicamentos a fim de melhorar o rendimento acadêmico. E muitas das vezes que eles utilizam esses medicamentos é de forma indevida, e isso pode acarretar complicações graves. Metodologia. Trata-se de uma revisão da literatura que utilizou as bases de dados do PubMed e Cielo. Os artigos encontrados foram do período de 2010 a 2021 em inglês e português. Essa busca inicial encontrou 36 artigos e, após os critérios de inclusão e exclusão, resultou somente em 12. Os fármacos ou os psicoestimulantes são à base de anfetamina, logo pode gerar uma dependência. E esses estudantes estão utilizando para potencializar os estudos, abrindo, entre aspas, são para turbinar o cérebro. E eles são, muitas das vezes, adquiridos de forma ilegal, sem acompanhamento médico. E o uso prolongado e abusivo dessas substâncias pode causar ansiedade, insônia, alucinações e dependência. A conclusão do nosso grupo é que o uso a longo prazo apresenta efeitos indesejáveis para ambos as terapêuticas, tanto para tratamento de doenças como para esse uso indevido dos estudantes. Então, esses estudantes estão fazendo uso de forma inadequada e estão sujeitos a terem complicações desnecessárias, pois eles não precisam do medicamento para ter uma vida normal. Então, faça necessário reforçar que o uso desse psicoestimulante é inadequado e pode ser maléfico. Essas são as nossas referências. Muito obrigado. Olá! O tema do nosso artigo é os impactos da estigmatização social na saúde mental de indivíduos portadores de transtornos mentais. Eu sou a autora, Laila Cabral de Souza, e os coautores são Lívia Araújo Souza e Rodrigo Santos Silva, acadêmicos de Psicologia da Universidade Selma, campus Imperatriz. O artigo é orientado pela mestre em Psicologia Clínica e docente da Universidade Selma, campus Imperatriz, Caroline Giele Martins de Aguiar. Introdução. Historicamente, observa-se que pessoas portadoras de transtornos são reduzidas a estigmas. Atualmente ainda há uma certa associação entre os estereótipos negativos e os portadores de transtornos mentais. Essas pessoas por vezes são taxadas como violentas, como incapazes de cuidarem de si mesmas, desleixadas, preguiçosas, entre outros termos discriminatórios que apenas reforçam a segregação e a despersonalização dos indivíduos, sendo capaz de contribuir ainda mais para o agravamento de sintomas e o adoecimento psíquico. Tendo isso em vista, o presente artigo teve como objetivo realizar uma revisão de literatura com o intuito de levantar evidências acerca do papel da estigmatização social, atuando de forma negativa na saúde mental de indivíduos portadores de transtornos mentais. Metodologia. O presente estudo trata-se de uma revisão de literatura e as bases de periódicos pesquisadas foram Cielo, BVS e PEPSIC, entre os anos de 2015 a 2020. Os descritores utilizados foram estigma social e saúde mental, estigma social e transtorno mental. A partir dos critérios de seleção, ao final foram escolhidos 11 artigos para serem analisados. Resultado e discussão. De acordo com o estudo de caso qualitativo de Oliveira, a desinformação e o estigma envolvem a perspectiva dos sofrimentos mentais, afetando a família, o tratamento e o paciente. Então, essa postura de revelar a existência de um transtorno mental gera medo e sofrimento no paciente e também na família dele, fazendo com que muitos escolham negar ou esconder a doença devido a esse receio. A desinformação também tem um papel no que diz respeito
ao desencadeamento e o surgimento de sentimentos negativos, gerando a discriminação, o preconceito, a exclusão e a rejeição nos círculos sociais, o que pode acabar por contribuir ainda mais para a não adesão desse paciente ao tratamento. Os prejuízos psicossociais causados pelos estigmas sociais é frequente nos estudos. Isso é demonstrado por meio da falta de oportunidade de emprego, o descrédito em relação às crenças e pensamentos dos indivíduos portadores de transtornos mentais, por parte das pessoas que convivem com eles, e também por meio do medo de procurar ajuda em decorrência da estigmatização social. Conclusão. Os resultados indicaram que a desinformação e o estigma envolvem a perspectiva de sofrimento mental, o que acaba por afetar negativamente os indivíduos portadores e seus familiares. Então, o objetivo da pesquisa foi alcançado. E aqui é evidenciada a importância e a necessidade da realização de palestras de psicoeducação sobre essa temática em escolas, em hospitais, em postos de saúde e outros ambientes comunitários. Também se faz necessário a criação de programas educacionais permanentes de conscientização. Além disso, os pacientes precisam de atenção não somente dos profissionais que trabalham com eles, mas também da sociedade. Então, a família também, como cuidadora desse paciente, é muito afetada pelo sofrimento e pelo estigma. Ela também precisa desse cuidado e desse suporte. E essas foram as referências utilizadas. Obrigada pela atenção. Boa tarde. Irei apresentar agora o trabalho com o tema o impacto da terapia comunitária na saúde mental de pacientes atendidos em um centro de atenção psicossocial, um relato de experiência, sobre a autoria de Lawane Silva de Medeiros, Nayara Fernanda Alves, Karen Silva de Castro, Michele Pinheiro Ferreira, Valéria Regina Cavalcante e Uma Pastana Ferreira, sobre a orientação da professora especialista Amanda Oriques de Gouveia. Os Centros de Atenção Psicossocial, CAPS, caracterizam-se por ser um serviço de atenção diária que surgiu como substituto do manicômio após a reforma psiquiátrica de 1990, que redefiniu a assistência em saúde mental e pôs um fim no modelo manicomial. Assim, ele assume o objetivo de promover a reabilitação psicossocial das pessoas com sofrimento psíquico, tornando para si a responsabilidade do cuidado espaço aberto não hospitalar. Logo, os grupos terapêuticos potencializam as trocas de diálogo, o compartilhamento de experiência e a melhoria na adaptação do modo de vida individual e coletivo. A partir disso, surge a terapia comunitária interativa, que tornou-se uma prática avançada de cuidado que visa fomentar a autonomia dos usuários nos centros de atenção psicossocial. Dessa maneira, o objetivo desse estudo foi descrever o trabalho desenvolvido no CAPS-AD em um município do sudeste do estado do Pará, com enfoque nos grupos terapêuticos comunitários e nos seus usuários. Trata-se de um relato de experiência de cunho descritivo de caráter crítico-reflexivo, originado a partir da vivência de 4 acadêmicos do curso de graduação em enfermagem durante uma visita ao Centro de Atenção Psicossocial AD na cidade de Tucuruí, Pará. A proposta ocorreu em 4 fases, sendo primeiramente foi realizada a revisão bibliográfica a fim de subsidiar o restante das etapas. Posteriormente foi realizada a formulação de metodologias ativas que poderiam ser utilizadas durante a terapia comunitária. Posteriormente foi realizada a confecção dos materiais e, por fim, ocorreu a 4ª etapa com a efetivação da ação, a qual contou com a participação dos discentes no grupo de terapia comunitária do CAPS, os quais utilizaram de práticas terapêuticas por meio de diferentes metodologias ativas, com dinâmicas em grupo e acolhimento para o favorecimento da terapia comunitária. Primeiramente, é importante ressaltar que a saúde mental possui um conceito amplo que não se limita a um elemento específico. Dessa forma, para que a terapia comunitária ocorresse de forma correta e conseguisse atingir seu objetivo terapêutico, foi necessário que se estabelecesse algumas etapas, que, segundo Gaet Góes 2018, podem ser definidas como o acolhimento do usuário, o qual aconteceu com a utilização de musicoterapia,
A partir disso, os profissionais passaram para a segunda fase, responsável pela escolha do tema, onde deixaram o ambiente aberto aos pacientes para comentar sobre algum tema, a fim de ouvir os problemas trazidos pelos participantes, objetivando conectá-los. Em sequência, deu início à etapa da contextualização, onde a pessoa que teve seu tema escolhido teve que comentar mais sobre o seu problema. Posteriormente, ocorreu a problematização do tema, no qual todos os participantes passaram a expressar as suas experiências de vida com o intuito de ajudar um membro que estava frente àquela situação conflitante e, por fim, houve o encerramento do processo, onde os especialistas incentivaram os participantes a levantarem, formarem uma roda e se abraçarem. Além disso, o profissional inferiu quais os pontos positivos na história de cada voluntário, incentivando os participantes a comentarem o que aprenderam e o que os emocionaram, terminando a terapia comunitária com uma despedida e abraços entre o grupo. Percebeu-se que essa metodologia de apoio mútuo permitiu com que o grupo se construísse a partir da troca de informações e vivências entre o sujeito e o meio que ele está inserido. Evidencia-se, portanto, a necessidade de elaborar estratégias para aumentar a adesão desses pacientes através da melhoria do serviço especializado e de suas ações, tanto de acolhimento quanto de inserção na comunidade, como preconiza a legislação vigente sobre saúde mental. Essas são as minhas referências e muito obrigada pela atenção. Olá, meu nome é Robert Fernandes e é uma honra estar falando aqui para os senhores nesse primeiro Congresso Mineiro de Saúde Mental. Vou falar para os senhores hoje sobre os impasses no diagnóstico precoce do autismo na infância. Este foi o grupo responsável pela construção desse trabalho. Fomos orientados pela doutora Paloma Chaves Cordeiro Vaz de Mello. Esse trabalho foi realizado na Faculdade Atena de Sete Lagoas, Minas Gerais, em 2021. Introduzindo nosso trabalho, nós vamos falar sobre o transtorno do espectro autista, que é um transtorno do neurodesenvolvimento em que não há cura, em que o diagnóstico e intervenção precoce melhoram sobremaneira o prognóstico cognitivo e adaptativo da criança. Tendo como base essas afirmações, o objetivo desse estudo é descrever o processo diagnóstico do paciente com autismo e os impasses para o diagnóstico precoce no âmbito do SUS. Para esse fim, nossa metodologia foi uma revisão narrativa de literatura, que foi realizada no período de maio de 2020 nas bases de dados Cielo, Bireme, Medline e PubMed, com os descritores transtorno do espectro autista, classificação, diagnóstico, reabilitação, prevenção e controle, com o operador booleano AND. Com base nessa pesquisa, nós podemos encontrar 29 artigos para análise e discussão, estes que se compuseram o corpo do nosso trabalho. Desses 29 artigos, nós tiramos algumas conclusões e alguns resultados. O primeiro destes, que a idade média de diagnóstico do transtorno do espectro do autismo tem girado em torno de 5,47 anos. Isso que mostra realmente um atraso do processo diagnóstico, haja vista o início da sintomatologia do autismo por volta dos 2 anos de idade. Corroborando com essa informação, o intervalo entre os primeiros sintomas de diagnóstico aconteceu com um intervalo de 3 anos, o que mostra realmente o que eu falei, que começa aos 2 anos de idade, ali, os primeiros sintomas, a primeira apresentação, e o diagnóstico acontecendo 3 anos depois, o que mostra realmente um atraso que pode afetar o prognóstico da criança. As ferramentas diagnósticas usadas foram o CID-10 e o DSM-5, sendo o CID-10 uma ferramenta classificatória do transtorno e o DSM-5 uma ferramenta diagnóstica propriamente dita. O atendimento no SUS aconteceu por meio da RAPS, que é a Rede de Atenção Psicossocial, por meio da entrada na ESF e por meio do NASF, que são as portas de entrada e encaminham os pacientes para o CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial, ou para o CER, que é o Centro Especializado em Reabilitação. Com base nisso, os obstáculos ao diagnóstico precoce, o principal resultado que encontramos nesse trabalho foram os seguintes, que a dificuldade de conhecer melhor a criança e a família, a falta de conhecer o autismo, a falta de conhecimento do autismo pela família, a necessidade de observar a criança por mais tempo, a falta de elementos importantes para o diagnóstico na entrevista dos pais, a demora na realização dos exames, a existência de diferentes graus de comprometimento dentro do espectro autista, que pode dificultar para um médico ainda inexperiente, a necessidade de diagnóstico diferencial, que também é muito importante, e a necessidade de cuidado ao informar a família sobre o diagnóstico, haja vista o estigma que cerca o transtorno do espectro autista e o medo que isso acaba gerando na família. Então é importantíssimo esse cuidado para uma devida reabilitação.
Com base nisso, a gente concluiu que o diagnóstico é fundamentalmente clínico, isso que pode acabar dificultando algumas vezes para um profissional ainda inexperiente. A importância da família durante todo o processo diagnóstico é vital, principalmente tendo em conta que esse, como eu falei, é um diagnóstico que tem um estigma que cerca essa condição, então é importante para que haja uma reabilitação adequada e também para a coleta das informações para o diagnóstico. A importância do treinamento quanto possíveis diagnósticos diferenciais também é muito importante, porque esses vão determinar a necessidade ou não de encaminhamento desse paciente. Logo, a capacitação dos profissionais atuantes na atenção básica e nos demais pontos da rede de atenção psicossocial é de fundamental importância, para que haja o adequado encaminhamento e para que o diagnóstico seja feito com mais presteza e com mais velocidade, evitando assim essa demora para o diagnóstico que pode afetar tanto o prognóstico da criança. Esse estudo não esgota o tema proposto e novas pesquisas são necessárias para a conclusão efetiva das evidências levantadas. Muito obrigado pela atenção de todos. Essas são as nossas referências e um bom congresso. Olá, meu nome é Isabela, sou a autora do trabalho Paralisia do Sono, Causa e Predisposições do Evento de Parassonia. Aqui a gente vê os outros participantes do trabalho, e enfim. A paralisia do sono é considerada uma experiência de parassonia. O que é parassonia? São transtornos do sono que são classificados como eventos anormais ou anômalos, termo advindo da psicologia anomalística, em que esse indivíduo ele acorda no sono REM. O sono ele é dividido em sono REM e não REM. Então, justamente ocorre nesse sono REM, que ele vem com as características de rápidos movimentos dos olhos, já dito na nomenclatura Rapid Eye Movement. A gente tem uma atividade cerebral análoga quando a gente está acordado, o indivíduo tem consciência de ficar acordado, porém ele fica paralisado pela inativação dos músculos por neurotransmissores e o sistema límbico. Então, a gente vê que tem características muito semelhantes quando a gente está acordado, só que, porém, a gente está paralisado. A gente também tem alucinações visuais, táteis, auditivas. As visuais, comumente as pessoas relatam que vê alguém entrando no quarto, elas escutam alguém abrindo a maçaneta, os passos, elas visualizam alguém vendo elas ou tocando elas, um indivíduo bem alto, com membros bem alongados, muitas das vezes vê alguma luz vermelha no fundo, ou também não, vê também um chapéu, ou também não. Então, é bem variável essa questão da característica, mas vê um indivíduo. Esse indivíduo, ele costuma tocar a caixa torácica dessa pessoa, causando dispneia. Então, ou seja, a gente, em suma, essa pessoa ela tem um momento de extrema agonia. Qual que é o objetivo do presente trabalho? É discutir as diversas causas e predisposições relacionadas à paralisia do sono, diferenciar ela do terror noturno, que é muitas das vezes confundido, que é o terror noturno, ele é muito comum em crianças, mas também pode ocorrer em adultos. Agora, especificando o que realmente acontece quando na população mais comum, na idade mais comum, que é na fase da infância, essas pessoas elas têm características comuns, semelhantes à da paralisia do sono, só que essas crianças elas podem se mexer, elas podem levantar, correr pela casa, chorar, o que diferencia da paralisia do sono que a pessoa não pode se mexer, né? Ela não consegue se mexer. E também o objetivo é também apresentar alguns dados epidemiológicos. A metodologia é bibliográfica de caráter qualitativo. A gente utilizou base de metadados como o do The Lancet, da Revista Paulista de Pediatria, o eScience, e a gente também utilizou alguns termos norteadores para ter uma objetividade na hora da produção e análise do presente trabalho. Quais são os resultados e a discussão que a gente pode ter dessa análise? E a gente vê, né, como eu disse, que o sistema límbico, os neurotransmissores GABA e glicina, eles desligam os músculos do corpo, exceto o diafragma, né, que causa esse momento de pressão na caixa torácica e dispneia. A gente vê que problemas do sono, psicopatologias prévias, distúrbios neurológicos, doenças crônicas, são algumas predisposições que evidenciam essa presença da paralisia do sono, desse evento parassônico.
Baixos índices de melatonina e triptofano também podem influenciar. E a gente tendo uma análise mais epidemiológica, num artigo que foi bastante evidenciado e que a gente usou bastante como a base do nosso trabalho, Sharpless 2019, a gente vê que 36.533 pessoas analisadas, 8% delas possuem ou já vivenciaram a paralisia do sono. E a gente vê que 28,3% são estudantes. Por quê? Porque eles têm uma privação do sono maior, eles têm algumas psicopatologias como depressão, ansiedade. Então, isso predispõe a esses estudantes. E também pacientes psiquiátricos que têm um perfil das predisposições que eu disse anteriormente. Enfim, a conclusão é que a gente precisa ter uma maior concretude, né, desse tema e ter um padrão ouro para analisar isso tudo. E essas são as referências. Obrigada. Percepção e avaliação corporal de pacientes no pós-operatório da cirurgia bariátrica. Os autores são eu, Marcela, Gladson, Camila, Kailon, Moisés, Tailane, Tiago e Richardson. A obesidade é apontada como um dos maiores problemas de saúde pública do mundo, com mais de 2,2 bilhões de pessoas. E no Brasil houve um aumento de 67,8% em 13 anos, passando de 11,8% para 19,8%. A indicação da cirurgia bariátrica é para pacientes com IMC maior que 35, além das comorbidades, como hipertensão arterial e diabetes mellitus tipo 2. A insatisfação com a imagem corporal pode acarretar em comportamentos nocivos à saúde, como adesão a dietas inadequadas, assim como o surgimento de psicopatologias. E a forma como o paciente percebe o seu corpo e a satisfação com a imagem corporal, elas são fundamentais. Esse trabalho é um recorte da dissertação de mestrado, cirurgia bariátrica, acurácia perceptiva, satisfação corporal e qualidade de vida. Trata-se ainda de um estudo transversal de caráter exploratório analítico de abordagem quantitativa. E o cálculo amostral foi realizado a partir do total de pacientes atendidos em 15 anos em uma clínica, 1.416, com um N mínimo estimado de 303 pacientes. A primeira etapa da coleta consistiu na análise dos prontuários e na segunda etapa foram disponibilizados por meio do Google Forms a escala de figura de silhuetas, com a finalidade de avaliar a acurácia perceptiva e a satisfação com a imagem corporal, onde os participantes responderam juntamente com a orientação do pesquisador realizada por telefone. Todos os dados foram então transferidos para o Excel e, por meio de um software estatístico, foram categorizados em variáveis nominais e ordinais. E essa pesquisa ela obedeceu todas as normas e salvaguardas estabelecidas pelo Comitê de Ética em Pesquisa. E seguiu a resolução 466 do CONEP. Participaram 305 pacientes com idade média de 39,6 anos, sendo a maior parte do sexo feminino, casados, nível de escolaridade superior completo e renda superior a 3 salários mínimos. Foi dividido o tempo em 4 partes, de forma que o número de pacientes ficasse igual em cada faixa, uma média de 76 pacientes. Desse modo, o primeiro quartil ele foi de 0 a 444 dias após a cirurgia, o segundo quartil de 445 a 1.165 dias, o terceiro quartil 1.166 a 2.249 dias e, por fim, o quarto quartil 2.250 a 4.952 dias. E para cada tabela foram gerados 2 p-valor, que foram divididos entre homens e mulheres. E o estudo ele demonstra que a distorção da imagem corporal
ela é independente do sexo em todos os quartis. E os resultados também demonstraram que a maioria dos pacientes, eles superestimam seus corpos. Eles escolhem as figuras mais obesa, representando seu corpo atual, e uma figura mais magra para aquela que representa o corpo que eles acreditariam ter após a cirurgia bariátrica. E o estudo ele demonstra que houve a distorção da imagem corporal independente do sexo em todos os quartis, sendo predominante os pacientes que superestimavam seus corpos. Também se avaliou a insatisfação dos pacientes, sendo que eles se mostraram insatisfeitos independente do período de tempo pós-cirurgia bariátrica. E as variáveis insatisfação com seus corpos e inacurácia perceptiva dos pacientes, eles pareceram demonstrar entre si uma associação, uma vez que os achados foram parecidos com outros estudos, levando em consideração a análise estatística realizada. Então, nós podemos crer que esses dois aspectos, eles merecem particular atenção no processo da cirurgia bariátrica. E essas são as nossas referências, e obrigada! Olá a todos, meu nome é Edgar, sou aluno de Medicina da UFMG e vou apresentar o trabalho intitulado Perfil Epidemiológico de Gestantes Acompanhadas em Serviço Público de Pré-Natal em Belo Horizonte. Esse trabalho foi desenvolvido no Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Medicina Molecular e os autores estão listados no presente slide. Bom, a depressão perinatal ela constitui-se como importante causa de morbidade gestacional, com consequências significativas para a gestante, para o bebê e com grande impacto para a saúde pública. Conhecer o perfil das gestantes e como a determinação social do processo de adoecimento age associado a determinado perfil epidemiológico pode servir ao desenvolvimento de melhores estratégias de políticas públicas para gestantes e puérperas brasileiras. Sendo assim, procuramos descrever as características sociodemográficas, epidemiológicas e psicossociais de um grupo de 573 gestantes atendidas pelo Serviço de Pré-Natal do Ambulatório Geni de Andrade Faria, no HC da UFMG. Bom, utilizamos várias ferramentas virtuais de base de dados de artigos científicos, que estão listados também no slide, e analisamos os dados das 573 gestantes no banco de dados do grupo de pesquisa em depressão perinatal. As palavras-chave foram saúde mental, depressão, cuidado pré-natal, saúde pública. Bom, nós utilizamos várias ferramentas de entrevista e categorização das gestantes no segundo e terceiro trimestres, bem como no pós-parto. E dentre elas, as entrevistas próprias de cada trimestre, critérios de classificação econômica, questionário para avaliação de qualidade de vida, questionário CAGE, teste de Ferguson, questionário sobre traumas na infância, escala de depressão de Beck, escala de Hamilton para depressão, escala de depressão pós-parto de Edinburgh, Mini Plus, escala obsessivo-compulsivo de Yale-Brown. Bom, em relação à raça, como vocês podem ver no gráfico, a amostra apresenta 66,84% de mulheres negras, sendo que desse recorte, 43,05% apresentam um EDPS acima de 10, que é um importante fator de indício para rastreio de depressão. Apesar de ter uma amostra menor de população branca, 76,7%, 52% desse recorte tem um EPDS acima de 10, sendo um dado muito importante ser analisado com mais qualidade em futuros estudos. Em relação à idade, a média do banco é de 36 anos, com uma idade máxima de 56 anos e uma mínima de 19. Acerca da gestação, a média foi de 0,82 filhos e uma mediana de um filho no momento da captação, sendo que 265 mulheres eram nulíparas, 249 tinham um ou dois filhos, 30 tinham 3, 4 ou 4, e 5 tinham 5 ou 6, e apenas uma tinha mais de 6 filhos. É importante observar a diferença nas faixas etárias. Até 19 anos, essa média de 0,21 filhos, enquanto nas faixas mais avançadas, essa média de 1,12 entre as gestantes de 31 a 40 anos e de 1,55 nas que possuem de 41 a 50 anos. Salientamos também que 211 mulheres das
73, tinham acima de 30 anos no momento da pesquisa. A literatura ela aponta que o avanço da idade é diretamente proporcional com sinais e sintomas de depressão, e nesse sentido, 28,43% das nossas gestantes possuem mais de 30 anos. E como apenas 69 gestantes desse recorte eram nulíparas, nós podemos dizer que 25,86% somam pelo menos 2 fatores de risco para o aparecimento de depressão, que é a idade e também a multiparidade, que é indicada pela literatura. Bom, a descrição do perfil das gestantes analisadas pela equipe reflete uma coorte específica do território de Belo Horizonte e região metropolitana. Existe predomínio de mulheres multíparas negras, com média de 10,32 anos de estudo, com prevalência de 25,3% de ocorrências anteriores de transtorno mental e 169,39% da amostra de gravidez de alto risco e 60,29% pertencentes às classes sociais C, D ou E. O estudo vai de encontro com o que a literatura preconiza, mas nós salientamos também a necessidade de outros levantamentos que analisem outras variáveis para uma melhor categorização dessa população. Muito obrigado. Olá, saudações a todos. Me chamo Matheus Gomes Andrade, sou o principal autor desse trabalho, que é intitulado como Práticas Integrativas como Estratégia no Processo de Cuidar em Saúde Mental, uma revisão integrativa. Tenho como coautores a Maria Aparecida, a Glória Vanessa e meu orientador André Souza. Bom, trago aqui na introdução para vocês uma boa referência, que é a Organização Mundial da Saúde, né? Que é aí por meio do Programa de Medicina Tradicional, ela vem incentivando há vários anos o uso da PIC, que são as práticas integrativas e complementares, né? Essas práticas integrativas e complementares, elas representam um conjunto de recursos capazes de atuar nos diferentes aspectos da saúde, propiciando tanto a recuperação da saúde quanto a prevenção de doenças e agravos, seja de ordem física ou mental. E aí essas práticas integrativas, ela foi deliberada lá na Reforma Sanitária em 1986, com a introdução do relatório, né, de que as práticas alternativas de assistência à saúde no âmbito de saúde do SUS possibilitaria o usuário um acesso democrático de escolher a terapêutica preferida. E aí, em complemento com isso, nós temos também as questões das práticas alternativas, que também conhecidas como práticas não convencionais em saúde, práticas complementares, integrativas ou holísticas, que ela ganhou um enfoque antes da reforma sanitária, que foi lá em 1960, que aí ela tinha como principal foco a questão da interdisciplinaridade entre as equipes multiprofissionais, ganhando um aspecto na questão do cuidado com adepto ao tempo daquela época, né, ao contexto da época. E aí, essas práticas complementares, ela inclui a questão de estimular o autocuidado, promover o cuidado em uma perspectiva mais ampla. Tendo a questão do acolhimento, desenvolvimento de vínculo terapêutico, tanto com o cuidado do ser humano, quanto a questão do vínculo com o profissional. E aí, meu objetivo é analisar, por meio de uma revisão integrativa, as práticas terapêuticas no âmbito da saúde como estratégia de promoção ao cuidado humano. A minha metodologia trata de um estudo bibliográfico, né, do tipo relato de revisão integrativa. A revisão foi realizada por bases de dados eletrônicos, como a PubMed, CAPES, periódicos e Google Acadêmico. E aí esses artigos foram produzidos nos anos de 2015 a 2020, nos últimos 5 anos, e aí tinha como critério a questão de ser português ou espanhol. Os meus resultados de discussões, os resultados encontrados, eles permitiram identificar que as doenças mentais são consideradas como um grande problema de saúde pública e podem afetar pessoas em qualquer fase da vida, independente da classe social. E aí representavam, na verdade, essas doenças representam 13% do total de todas as patologias do mundo. E a OMS, ela recomenda que os estados elaborem políticas nacionais que incorporem as práticas integrativas aos sistemas oficiais de saúde, como foco na atenção básica, né? E aí, o desenvolvimento dessas práticas na atenção básica, ela vai trazer questão do olhar holístico, né, a esses pacientes.
E aí, ao inserir essas práticas na atenção primária em saúde, é possível compreender que as práticas vão contribuir para a implementação no SUS, na medida em que favorece princípios fundamentais de universalidade, né, que é o acesso a todos, a acessibilidade, o vínculo integral com a equipe multiprofissional, a continuidade do cuidado, a integralidade da atenção, a responsabilização, a humanização, a equidade, a participação social prevista em lei, que traz todas as diretrizes e princípios do SUS, né? Então, conclui-se que é possível ressaltar a importância das práticas terapêuticas, tornando como uma promoção integral no cuidado humano, principalmente do autocuidado em relação às doenças crônicas, sendo necessário para o alívio de sintomas, aumentando o bem-estar e qualidade de vida do paciente, trazendo que é necessário essas medidas para o indivíduo, né, que são intervenções específicas de cada profissional de saúde, tratando suas particularidades. Em suma, as minhas referências são essas. Agradeço a compreensão e a atenção de todos e muito obrigado. Olá a todos, meu nome é Maria Clara, eu sou estudante de medicina e essa é uma apresentação sobre o trabalho de prevalência de transtorno obsessivo compulsivo e a sua relação com depressão em gestantes e puérperas em uma coorte longitudinal para o primeiro Congresso Mineiro de Saúde Mental. Esses são os autores do trabalho. Durante a gestação e no pós-parto, o transtorno obsessivo compulsivo ou TOC afeta seriamente a qualidade de vida das mulheres, em especial no que se refere ao autocuidado e à relação materno-fetal, podendo comprometer também o neurodesenvolvimento da criança quando não tratado ou subdiagnosticado durante a gravidez. Acredita-se que as alterações hormonais e psicossociais relacionadas à própria gestação e à maternidade podem estar associadas à manifestação tanto do TOC quanto de outros transtornos mentais das mulheres, em especial após o parto. Um outro exemplo seria a depressão pós-parto, ou DPP, um dos transtornos mais prevalentes no período puerperal e que é frequentemente observado em uma relação comórbida com o TOC. Pensando na importância da devida atenção quanto à ocorrência desses casos, o presente trabalho tem, portanto, o objetivo principal de verificar a prevalência do TOC e sua associação comórbida com depressão, de forma a agregar à literatura mais evidências epidemiológicas nesse sentido. Inicialmente foi realizada uma revisão de literatura nas plataformas PubMed, Cielo e Scopus com os descritores apresentados no slide. Em seguida, realizou-se uma busca no banco de dados do projeto de pesquisa, avaliação longitudinal de preditores moleculares neuropsicológicos de personalidade e sociais para a depressão pós-parto, desenvolvido no Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais desde 2012. Dessa forma, buscou-se desenvolver uma investigação a respeito da prevalência do TOC nas gestantes do banco de dados e sua possível associação com a depressão, tanto no período gestacional quanto após o parto. A análise incluiu a avaliação do número de gestantes que tiveram rastreio positivo para o TOC no segundo e terceiro trimestre de gestação, quantas apresentavam depressão diagnosticada no mesmo período e a prevalência dos sintomas obsessivos e compulsivos nessas mulheres. As voluntárias que participaram da pesquisa foram submetidas a diversos testes e escalas no segundo e terceiro trimestre de gestação e após o parto. 456 delas foram submetidas ao MiniPlus no segundo trimestre de gestação e 229 no terceiro trimestre. Os resultados relevantes para a análise do artigo foram 18 mulheres que apresentaram rastreio positivo para o TOC nesse período, dentre as quais 12 delas também manifestaram transtorno depressivo. Isso significa que aproximadamente 67% do total de puérperas com TOC do banco de dados analisado manifestaram também depressão. Após o parto, 235 mulheres retornaram para avaliação e foram submetidas à escala de Yale-Brown de obsessões e compulsões. Esses resultados foram dispostos no gráfico 1 a respeito da pontuação dessas gestantes na escala de 1 a 22. Totalizaram 162 mulheres com pontuação 0 na escala, configurando a ausência de TOC. Um total de 61 puérperas obtiveram pontuação de até 15, correspondendo a sintomas obsessivo-compulsivos de grau leve, e 9 mulheres pontuaram acima de 15, correspondendo a sintomas graves de TOC, dentre as quais 78% delas apresentaram depressão atual comórbida, corroborando com a literatura utilizada para referência do trabalho. Por fim,
Os dados obtidos sugerem uma análise quantitativa dos casos de rastreio positivo para o toque no segundo e terceiro trimestre de gestação e após o parto, além de uma correlação de comorbidade com depressão em mais da metade das gestantes em questão. Assim, esse estudo contribui no sentido de reforçar os achados epidemiológicos prévios da literatura, que sugerem um aumento da incidência do toque nas gestantes e puérperas em decorrência do período perinatal, bem como sua sobreposição clínica com quadros depressivos. É importante levar em consideração que a análise do banco de dados, apesar de contemplar inicialmente muitas puérperas, apresenta algumas limitações. A perda de voluntários ao longo dos trimestres, muitas das respostas incompletas e muitos instrumentos sem preencher são grandes dificultadores da análise evolutiva das puérperas ao longo do estudo. Portanto, faz-se necessário o desenvolvimento de maiores investigações que busquem explorar o mesmo contexto e seus potenciais impactos. A partir de um embasamento progressivamente mais robusto das variáveis analisadas nesse presente estudo, será possível contar com uma perspectiva epidemiológica mais completa e bem consolidada de forma a direcionar potenciais intervenções nesse cenário. Essas foram as nossas referências. Muito obrigada a todos. Olá, boa tarde. Meu nome é Clara Barbosa de Oliveira Santos. É com muito prazer que estou aqui no primeiro Congresso Mineiro de Saúde Mental para apresentar o trabalho intitulado Reestruturação Produtiva, suas implicações objetivas, subjetivas e o aprofundamento do sofrimento psíquico. Para introduzir, o contexto do que está sendo tratado no trabalho, é sobre o processo de reestruturação produtiva e como que ele modifica o perfil epidemiológico da classe trabalhadora, aprofundando os quadros de saúde mental. Essa reestruturação produtiva aconteceu em resposta à crise do capital da década de 1970, que muda as relações de trabalho e destrói os direitos conquistados pelos trabalhadores até então, a partir de várias lutas, via sindicato, via partidos políticos. E essa mudança que vem com os princípios neoliberais, elas não só intensificam o trabalho físico, como também capturam a subjetividade desses trabalhadores, que explica, inclusive, o aumento de casos de sofrimento mental. Além disso, também tem um fortalecimento das ideias pós-modernas que deslocam a centralidade da discussão de classe social com uma importância para modificar a estrutura social e o próprio fortalecimento do anticomunismo por conta da crise do socialismo real. E é por isso que essa concretização da reestruturação produtiva, que busca responder a essa crise do capital, ela traz consequências negativas para a vida dos trabalhadores e também fragiliza as lutas sociais para superar esse regime capitalista por conta desse somatório entre mudança no processo produtivo e fortalecimento das ideias pós-modernas. Bom, a metodologia para isso foi o levantamento bibliográfico nas principais bases de dados, Cielo, DCS, Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações, procurando trabalhos de matriz teórica marxista que estudavam sobre esses princípios neoliberais, a materialização da reestruturação produtiva e também o aprofundamento do sofrimento psíquico, fazendo uma ponte assim na conclusão do trabalho e demonstrando a configuração atual do capitalismo e como que isso modificou o processo de construção da consciência de classe, a fragilização das lutas e o aprofundamento do sofrimento mental. O resultado foi que, a partir dessas leituras, a gente pôde perceber que as modificações no processo produtivo, elas trouxeram, sim, mudanças diretas na adaptação dos corpos à ordem, de não buscar a transformação social e também das próprias subjetividades da ordem vigente, como na própria obra do Rogério Gomes aparece, que é um médico que usa a perspectiva marxista para fazer uma análise da saúde mental. E também conclui que, para superar esse atual cenário, não basta só reformas no interior da ordem capitalista, mas também a própria mudança da ordem, da sociabilidade, mas a partir dos sujeitos sociais. E que toda essa manutenção do que vem acontecendo,
do enquadramento dos sujeitos e do aprofundamento do quadro psíquico tem a ver com a estratégia política e econômica do capitalismo, que é o neoliberalismo, e a estratégia sociocultural, que são as ideias pós-modernas, porque juntando as duas, uma precariza massivamente os trabalhadores de maneira física e mental, controlando subjetivamente, usando novos mecanismos de gerência, como, por exemplo, o próprio assédio moral no trabalho. E o outro, que são as ideias pós-modernas, eles mistificam as relações de classe social existentes na sociedade, criando um discurso que limita toda a transformação à ótica das identidades diversificadas, sem debater a totalidade da realidade social, e subjetivando, usando a subjetivação excessiva como uma forma de olhar as condições de vida. Então, por isso, criando uma cegueira política e de transformação social. Então, se demonstra que, para enfrentar o aprofundamento do sofrimento mental, é necessário transformar a sociedade. E o trabalho teve esse objetivo de compreender todos esses rebatimentos da reestruturação produtiva de maneira objetiva e subjetiva, e a necessidade da urgência de se debater e construir uma política de saúde de fato universal, superando a ordem do capital. Referências, muito obrigada. Boa noite, meu nome é Isabeli Assunção e juntamente com Gustavo Soares, Mirela de Jesus, Gabriela Nogueira, Mariana Martins e Rafisa Sekef, sob a orientação da doutora Janaína Maia, realizamos o trabalho sobre a relação entre transtorno de estresse pós-trauma e a pandemia do Covid-19. Então, na introdução, mais de 70% dos adultos em todo o mundo vivenciam um evento traumático em algum momento de suas vidas, e 30% já vivenciaram 4 ou mais desses eventos. Frente ao exposto, apresenta-se uma necessidade, a investigação e análise profunda do transtorno de estresse pós-trauma diante do contexto da pandemia de Covid-19. A metodologia do trabalho. Trata-se de uma revisão de literatura do tipo integrativa, na qual foi realizada uma busca eletrônica da literatura a partir de artigos originados indexados nas bases de dados PubMed, Cielo e Google Scholar. Os operadores booleano OR e AND, Covid-19, Covid-19, coronavírus, AND, Polytraumatic Stress Disorders. Optou-se por critérios de inclusão, suas datas de publicação, com um recorde temporal de 2020 a 2021, no caso do recorte temporal. Assim, 119 artigos foram descartados da pesquisa. Desta forma, 5 artigos foram utilizados no estudo para compor os resultados. Discussão e resultados. A pandemia de Covid-19 afetou de forma considerável toda a população mundial. Como forma de combater a transmissão do vírus SARS-CoV-2, foram impostas medidas de segurança como a quarentena e o isolamento dos indivíduos com maior risco de agravamento e óbito. Os resultados da pesquisa mostraram que os indivíduos afetados durante a pandemia têm prevalência significativamente maior de depressão, ansiedade, insônia e transtorno de estresse pós-trauma, em comparação com a população em geral, em circunstâncias normais. Conclusão do trabalho. Diante dos estudos publicados, não há como negar a relação da pandemia da Covid-19 com o aumento da incidência do transtorno de estresse pós-trauma. A mudança do modo de vida dos indivíduos e o surgimento de novas preocupações favoreceu um aumento de pessoas com alterações da saúde mental, além de causar agravamento de doenças e problemas psiquiátricos já existentes. Aqui foram as referências utilizadas para a confecção dessa apresentação. Boa noite. Boa tarde, meu nome é Blenda. E eu, juntamente a Caroline, a Luísa, a Isabeli, a Amanda e ao Matheus, realizamos o trabalho sobre a relação entre depressão e abortamento espontâneo. Nós somos acadêmicos de medicina da Universidade Selma, em São Luís do Maranhão, e tivemos como orientadora a Janaína Maiana Abreu Barbosa, que é docente no curso de medicina da Universidade Selma e mestre em saúde coletiva pela Universidade Federal do Maranhão. Então, a depressão é um transtorno de humor em que se predomina o humor triste, mas também existem outras alterações cognitivas e comportamentais, porque são diversas apresentações clínicas. Já quando falamos sobre abortamento, é importante lembrar que 20% das gestantes com gravidez clinicamente diagnosticada vão passar por um processo de abortamento.
Isso é um dado extremamente expressivo quando pensamos nas alterações hormonais e psicológicas comuns da gestação em que essas mulheres já passam. Então, todas essas modificações gestacionais associadas a uma interrupção abrupta da gestação são contribuintes para o agravamento ou surgimento de transtornos psiquiátricos, como a depressão, que já é um dos transtornos mais comuns em mulheres, com a prevalência de 17%. Tendo isso em vista, o objetivo desse trabalho é relacionar transtornos psiquiátricos como a depressão ao processo de abortamento espontâneo. Nós fizemos uma revisão bibliográfica integrativa que teve como base de pesquisa o PubMed e o Google Acadêmico. Nós utilizamos artigos entre os anos de 2017 e 2021 que abordavam o desenvolvimento de depressão e outros fatores emocionais em mulheres que sofreram abortamento espontâneo. As palavras-chave utilizadas foram depressão, ansiedade e aborto espontâneo, e 111 dos 116 artigos selecionados foram descartados pelos nossos critérios de exclusão. Então, dos artigos selecionados que passaram pelos nossos critérios de inclusão, 3 foram em língua portuguesa e 2 em língua inglesa. Então, podemos constatar que a gravidez é um período de muitas mudanças para essa gestante, para essa família, além de muitas preocupações e expectativas. Tendo isso em vista, quando essa gravidez é interrompida de uma maneira abrupta, existem consequências psicológicas para essa mulher e para essa família. Nessa perspectiva, é importante identificar, tratar e acompanhar os processos psiquiátricos na qual essa mulher se encontra. Em relação às consequências psicológicas, destacam-se principalmente a depressão, a ansiedade, o estresse, o sentimento de culpa, de vergonha e de desesperança. A ansiedade mais ligada ao medo de uma nova perda, a depressão ao histórico familiar e psiquiátrico dessa mulher e também as condições em que ela se encontra. E o estresse é naturalmente presente em qualquer gestação, mas pode se encontrar muito elevado, especialmente em mulheres com uma nova gestação em que já tem um histórico de abortamento espontâneo. Quando pensamos objetivamente nos fatores de risco para a depressão, nós podemos pensar no pós-abortamento em mulheres que são imigrantes, mulheres mais vulneráveis, que têm situação de baixo nível socioeconômico e mulheres que não têm outros filhos. Nós temos como fator de proteção uma boa relação conjugal, uma boa relação com o médico e uma boa relação familiar. Além disso, o tratamento psicológico e psiquiátrico é de extrema importância tanto na prevenção quanto no tratamento da depressão e de outros transtornos psiquiátricos. Tendo isso em vista, nós concluímos que a ansiedade e a depressão são os transtornos psiquiátricos mais prevalentes nas mulheres que passam pelo processo de abortamento espontâneo e que elas permanecem com sentimento de culpa, de vergonha e desesperança. Constatamos também que intervenções psiquiátricas e psicológicas são extremamente importantes, tanto no tratamento quanto na prevenção, e que ainda precisamos de muitos estudos a respeito do tema. Essas foram as nossas referências e eu gostaria de agradecer, em nome do meu grupo de estudos, a oportunidade de participar, de apresentar o nosso trabalho. Olá, meu nome é Daniela e hoje eu vou estar apresentando um trabalho sobre a relação entre o transtorno de personalidade borderline e o abuso infantil, uma revisão bibliográfica. Esse trabalho foi feito por mim, Daniela Batista, pela Isabela Oliveira, pela Luísa Gleig, pela Yasmin Weber, pela Brenda Barretos, pela Prince Cristina e pela Giovana Moura. Nossa orientadora foi a Melissa Eringer. Bom, se tratando desse transtorno, é muito importante identificar os sintomas. Alguns deles eram a habilidade emocional, a impulsividade, dificuldade em estabelecer laços interpessoais. E o nosso trabalho focou em investigar as causas desencadeantes pautado no abuso infantil, visto que em muitas literaturas é encontrado relação entre o transtorno de personalidade borderline e algum tipo de abuso na infância. Também é importante saber diagnosticar para, assim, descartar outros transtornos que têm similaridades com o transtorno da personalidade borderline, como o transtorno bipolar. Nossa metodologia foi uma revisão bibliográfica por meio de 15 artigos publicados nos últimos 5 anos.
Bom, é muito importante para que você lide com o paciente e chegue a um diagnóstico correto, realizar uma boa anamnese. Nisso, você tem que olhar a história social pregressa desse paciente, se houve algum tipo de histórico de abuso, abuso físico, psicológico, se ele sofreu algum tipo de bullying na escola, se ele viveu num lar hostil, alguma coisa que tenha desencadeado algum fator de estresse nesse paciente, de modo que ele perdeu a capacidade ou não aprendeu a capacidade de regular suas emoções. O diagnóstico dele é clínico. Você, se tratando desse paciente, você vai ver como foi a vivência dele no último ano. Se ele teve dificuldade cognitiva, de afetividade, de estabelecer vínculos interpessoais, você já vai afunilar para um diagnóstico de transtorno de personalidade borderline. Além disso, se o paciente tiver sintomas, 5 critérios como esforço frenético para evitar um abandono, sendo ele real ou não, uma impulsividade, uma perturbação da identidade, se ele tiver uma alternância de emoções muito extrema, se ele tiver instabilidade acentuada, dificuldade em enxergar a autoimagem, então você está lidando provavelmente com um paciente com transtorno de personalidade borderline. Aí, a terapêutica, ela consiste em profissionais da área da saúde mental, junto com os familiares que vão auxiliar o paciente a lidar com suas emoções. É uma terapêutica que consiste em muito esforço e demanda tempo, mas é o correto a ser feito para melhorar a qualidade de vida desse paciente. Além disso, há fármacos que podem ser utilizados para auxiliar esse paciente em casos depressivos, como os inibidores seletivos de recaptação de serotonina, estabilizadores de humor e antipsicóticos atípicos de segunda geração. Além disso, há achados que demonstram que esses pacientes têm irregularidades no cortisol, que é o hormônio do estresse. Esses pacientes, foi visto que no eixo hipotálamo, hipófise e adrenal deles, eles têm uma irregularidade nesse hormônio. Além disso, tem também exames de neuroimagem que mostram que a atividade neuronal desses pacientes em áreas responsáveis pela emoção e pela impulsividade é diferente. Um exemplo é o hipotálamo e a área pré-frontal. Conclusão. É importante apontar a importância do diagnóstico precoce, pois isso vai influenciar infinitamente no prognóstico desse paciente. Quanto antes for diagnosticado, melhor para ele estabelecer vínculos emocionais e a lidar com seus problemas. É importante ressaltar a perspectiva do acadêmico visto frente a esse tipo de problema psicopatológico, pois muitas vezes não sabemos identificar nem diferenciar, e também mediar a relação entre o prognóstico do paciente, qualidade de vida e também bem-estar com seus familiares e nas relações sociais. Bom, essas são as nossas referências. Muito obrigada. Olá a todos. O título do trabalho é Residência Terapêutica e o Cotidiano dos Sujeitos com Transtornos Mentais, considerações a partir do olhar da terapia ocupacional. Autoras Débora Grama, estudante de terapia ocupacional e estagiária, e Ludmila Barreto, terapeuta ocupacional e supervisora de residência terapêutica. O serviço residencial terapêutico ele é um dispositivo da rede substitutiva de saúde mental e ele ampara pessoas que estiveram em longa internação em um hospital psiquiátrico e que hoje têm suporte familiar ou social frágil ou inexistente. A terapia ocupacional foca em compreender, analisar e intervir na ocupação humana, e ela compreende essa ocupação como a interação do homem, contexto e o ambiente. Nesse estudo, nós vamos focar no cotidiano da residência terapêutica. Ela é uma residência terapêutica tipo 2, que nos informa que a autonomia e independência desses moradores é reduzida. Ela está localizada no município de Belo Horizonte, Minas Gerais, e o relato vai dizer da vivência e das intervenções da supervisora e da estagiária na casa. A metodologia é um relato de experiência a partir da análise de documentos, que são os relatórios e atas de reunião do período de outubro de 2019 a fevereiro de 2021. E o cotidiano foi observado antes das intervenções e analisado e vai estar descrito nos resultados.
Então, foi feito, né, uma tabela com as atividades de cotidiano dos moradores, separadas pelo turno manhã, tarde e noite, mas lembrando que essas atividades, elas sofrem, né, várias questões do dia a dia dos próprios moradores, então não é rígido a esses horários. Aí as atividades que estão em negrito e com asterisco foram as atividades que foram intervidas, né, pela estagiária e pela supervisora. A atividade de banho, a gente trabalhou com a questão da organização para a privacidade dos moradores, porque anteriormente a gente tinha notado, né, que havia uma grande circulação dos moradores naquele ambiente. Também trabalhamos a questão da organização dos utensílios dos moradores para que ficasse individual para cada um. Ainda na atividade do banho, a gente trabalhou a questão da escolha das roupas e dos acessórios, que anteriormente era separado pelas cuidadoras, e agora os moradores participam dessa escolha do que eles querem vestir no dia. Na atividade de alimentação, a gente começou trabalhando a questão do cardápio. A gente colocou os moradores, né, para construir esse cardápio com o que eles queriam comer durante a semana. Para isso, a gente fez um recurso de comunicação alternativa, uma pasta com imagem e o nome dos alimentos para que eles pudessem escolher o que eles queriam comer durante a semana. Aí, na atividade de almoço, a gente começou a trabalhar a questão deles se servirem, porque anteriormente os cuidadores que preparavam, né, o prato para eles comerem no momento do almoço. Então, agora eles já se servem, né, o que eles querem comer e a quantidade que eles querem comer. No café da tarde, a gente continuou essa questão deles se servirem no café também, e a gente introduziu a questão deles prepararem o café da tarde. Então, a gente fez uma atividade com eles para eles prepararem, eles gostaram, e aí, mensalmente, a gente criou a atividade que é chamada Masterchef, onde os moradores, eles preparam e servem o próprio café da tarde. Na atividade Tempo Livre, esse é o momento em que os moradores eles realizam as ocupações que eles têm interesse. Então, ouvir uma música, assistir televisão, ir ao parque, ao cinema. E no momento de pandemia, assim, a gente teve que restringir os moradores dessa circulação no espaço da comunidade. Então, eles fizeram essas atividades mais dentro de casa. Então, a gente aumenta, né, as possibilidades, a oferta de atividades e começa a trabalhar, por exemplo, jardinagem, algumas atividades manuais e algumas festas dentro da casa para os próprios moradores. Então, essas intervenções, né, que foram realizadas pela terapia ocupacional, pela estagiária e pela supervisora, elas seguem a linha horizontal do cuidado, né? Elas são pautadas nas atividades no cotidiano dos moradores, e a gente espera, né, que com esse relato de experiência possa haver mais intervenções, mais estudos dentro da SRT para melhorar, né, essas atividades dos moradores. Muito obrigada. Olá, eu me chamo Laila e eu sou aluna da Faculdade de Medicina da UFMG, atualmente cursando o 7º período. Eu, juntamente com minhas colegas Nayara e Fernanda, sob a orientação do professor Bernardo, elaboramos esse estudo que vai ser apresentado a seguir e que é intitulado Saúde Mental de Idosos em Distanciamento Social no Brasil em Tempos de Covid-19. É de conhecimento comum que a atual pandemia da Covid-19 é um grande problema de saúde pública em todo o mundo, e são os idosos a população com as maiores taxas de morbimortalidade por essa doença. A transmissão desse vírus, ela se dá basicamente pelo contato com uma pessoa infectada, e nesse contexto, na tentativa de prevenir o contágio, algumas estratégias de distanciamento social são medidas importantes que têm sido adotadas. Esse distanciamento social altera a rotina de vida dos indivíduos, e há estudos que apontam que o distanciamento pode ser uma causa de adoecimento mental. Dessa maneira, os objetivos desse estudo são vislumbrar quais são os impactos do distanciamento social sobre a saúde mental dos idosos no Brasil e discutir medidas que possam minimizar danos eventuais à saúde mental decorrentes desse distanciamento. Esse foi um estudo de revisão bibliográfica, no qual foram realizadas buscas nas plataformas Cielo e Google Acadêmico, utilizando como descritores os seguintes termos: idoso, saúde mental, Covid-19 e isolamento social.
foram inicialmente encontrados 14 documentos que haviam sido publicados entre os anos de 2006 e 2020. E após a leitura dos resumos desses artigos, foram selecionados para comporem o presente estudo 9 deles que correlacionavam adoecimento mental de idosos no Brasil e distanciamento social durante a pandemia de Covid-19. Bom, após a leitura e a análise dos artigos que a gente selecionou, a gente pôde perceber que os idosos eles experimentam algumas condições que acabam se somando e agravando o acometimento mental dessa população durante a pandemia da Covid-19. Dentre essas condições, a gente pode citar, por exemplo, a maior morbimortalidade dessa doença sobre essa população, que, é claro, é um fator de medo, de angústia e de preocupação sobre esse público, né? Uma outra questão é que as mudanças decorrentes da necessidade do distanciamento social também têm gerado adoecimento mental nos idosos. Por exemplo, a perda de uma rotina, a perda do contato com a família e a própria solidão que advém do distanciamento social tem levado ao adoecimento dos idosos. Aqui no Brasil, os nossos idosos têm perfis diversos. Tem idosos que são completamente independentes e fortes, até idosos frágeis e dependentes. Mas independentemente dessa multiplicidade de perfis, a ansiedade é uma condição presente na senescência e ela está relacionada às limitações que a senescência impõe ao sujeito. Essas limitações muitas vezes deixam o indivíduo mais preocupado, mais amedrontado, mais receoso com a sua condição de vida. Alguns estudos, indo de encontro a tudo isso que foi falado até então, eles mostram que os idosos têm melhor regulação emocional e menor reatividade ao estresse ante situações de isolamento ou de distanciamento social. Entretanto, esses estudos foram realizados em países desenvolvidos em que os idosos têm condições sociodemográficas muito distintas das existentes aqui no Brasil, o que pode ser um motivo que leve a não adequabilidade dessas características aos nossos idosos aqui no país. E para finalizar, existem práticas importantes para a gente reduzir o adoecimento mental nesse período de distanciamento social. E dentre elas, a gente pode citar, por exemplo, a prática de atividade física e o uso de novas tecnologias para interação. Então, concluindo, a gente percebe que o distanciamento social ele é uma medida necessária para evitar a disseminação da doença, mas que a redução da interação social associada às preocupações ante essa realidade que a gente tem vivido são fatores de adoecimento mental nos idosos. Assim, é importante que a gente adote algumas práticas para mitigar o adoecimento mental. E dentre essas práticas, a gente pode citar a adoção de uma rotina saudável, com prática de atividade física e o uso das novas tecnologias para promover encontros virtuais e também a orientação dos idosos. Finalizando, esses foram os documentos que utilizamos para a elaboração desse estudo. Eu agradeço a atenção de todos e desejo-lhes um excelente evento. Muito obrigada! Vou dar início à apresentação do trabalho sobre o uso de antipsicóticos de ação prolongada e sua importância para a adesão medicamentosa em pacientes com esquizofrenia. As autoras do trabalho foram eu, Gabriela Cordeiro, Isabela Galantini, Isabela Soares, Maria Laura Pires, Rafaela Pessoa e a orientadora foi a doutora Esther Edissa. Bom, a adesão dos pacientes psiquiátricos ao tratamento sempre foi um desafio na prática clínica psiquiátrica. Especificamente na esquizofrenia, uma doença muito prevalente, que atinge cerca de 29 milhões de pessoas no mundo, a taxa de não aderência chega a 60%. Dessa forma, diversos antipsicóticos de ação prolongada foram desenvolvidos com o intuito de alcançar a adesão através da cobertura medicamentosa por um longo período de tempo. Tendo em vista a importância desse tema, esse trabalho tem como objetivo esclarecer prós e contras associados ao uso de antipsicóticos de ação prolongada em comparação aos medicamentos orais, visando elucidar o real impacto da terapia de ação prolongada no tratamento da esquizofrenia. Trata-se de uma revisão bibliográfica integrativa retrospectiva do tipo qualitativa, que foi realizada entre fevereiro e março de 2021, que foi destinada a analisar e descrever estudos nacionais e internacionais. Foram utilizados como base de dados o portal da Biblioteca Virtual em Saúde, o PubMed e os seus sites aliados.
Os descritores em ciências e saúde foram verificados e as palavras-chave utilizadas foram antipsicótico, preparações de ação prolongada e esquizofrenia, além dos seus correspondentes em inglês. Bom, os antipsicóticos de depósito foram desenvolvidos na década de 60 e tornaram-se grandes aliados no manejo da esquizofrenia. Com relação à farmacocinética, uma injeção administrada em intervalos de 1 a 4 semanas produz concentrações adequadas para prevenir recidivas no intervalo entre as doses. A biodisponibilidade mais alta das formulações de ação prolongada podem ajudar a reduzir as doses terapêuticas, o que vai minimizar os níveis séricos desnecessários dessa droga. Além disso, a flutuação reduzida dos níveis séricos da medicação também reduz os efeitos adversos, que são um problema com formulações orais. Dessa forma, entende-se que os antipsicóticos de ação prolongada são verdadeiros aliados para o manejo da esquizofrenia, não só por dispensar essa tomada diária da medicação, mas também por reduzir as dúvidas sobre a administração da dose correta da medicação. A terapia de ação prolongada permite que o maior número de doentes seja mantido em tratamento ambulatorial, no ambiente familiar e social, com maior tranquilidade para a família do doente, trazendo menos recidivas e menos internações. No entanto, não está claro se esses benefícios teóricos também são sustentados por estudos clínicos comparando as duas formulações, a de ação prolongada versus a oral do mesmo antipsicótico. Dessa forma, o nosso estudo demonstrou que existem sim evidências de que o uso das preparações de ação prolongada otimizou diversos desfechos, resultando em menores taxas de recidivas sintomáticas, menores taxas de reinternação e, principalmente, maior adesão medicamentosa. No entanto, a superioridade estatística não é bem consolidada e ainda são necessários estudos futuros de alta qualidade que avaliem o tratamento da esquizofrenia com apresentações de ação prolongada, comparando as prescrições orais. Todavia, é incontestável que o uso oportuno desses antipsicóticos de ação prolongada possam representar um grande aliado no tratamento da esquizofrenia. Assim, a escolha da formulação antipsicótica deve ser baseada em um processo de tomada de decisão compartilhado, levando em considerações o perfil e a preferência dos pacientes e dos cuidadores, assim como potenciais riscos de má adesão não identificados. Essas são as nossas referências. Muito obrigada. Olá, o trabalho a seguir se dá sobre o negligenciamento do autocuidado entre profissionais de saúde, uma revisão da literatura. Esse trabalho foi escrito por mim, Mário Gabriel, em conjunto com os meus amigos Gabriel e Júlia, e orientado pela professora Cacilda. Somos todos da Universidade Federal de Juiz de Fora, do curso de Medicina. A teoria do autocuidado é um conceito formulado pela enfermeira Doroteia Elizabeth, que descreve um conjunto de atividades que buscam a manutenção da qualidade de vida de um indivíduo. Nesse conceito permeiam requisitos universais, requisitos de desenvolvimento e de saúde. Porém, quando vemos a realidade do profissional, vemos que diversos desses requisitos são deixados de lado, o que acaba por culminar na síndrome de exaustão profissional ou burnout. Essa síndrome tem diversas origens, sendo ela as pressões impostas no dia a dia, bem como as longas jornadas de trabalho. Dessa forma, vemos também que o advento da pandemia de Covid-19 agravou ainda mais a situação que já tínhamos em vista. Dessa forma, vemos que a saúde do profissional também impacta diretamente a qualidade do próprio sistema de saúde. Ter a ideia do autocuidado profissional pode melhorar e muito as condições do sistema de saúde. Dessa forma, para realizar o trabalho, consultamos as bases de dados Medline, Cielo e Linux e utilizamos os seguintes descritores: Self-Care, Healthcare, Workers, Physicians, Burnout e Chronic Disease. Utilizamos artigos nas línguas em português, inglês, espanhol e alemão dos últimos 30 anos. Esse amplo critério se deve basicamente à falta de pesquisas na área, evidenciando mais uma vez a negligência do tema. Para incluir os trabalhos,
Analisamos os seus títulos e os resumos, e foram excluídos aqueles artigos que não se relacionavam com profissionais de saúde e não traziam um delineamento suficiente sobre o autocuidado. Inicialmente, a pesquisa identificou mais de 200 artigos, porém, quando aplicamos todos os critérios de exclusão, baseamos toda a nossa pesquisa em 17 artigos. Inicialmente, vimos que o sobrepeso e a obesidade se faz prevalente em inúmeros profissionais de saúde. Vemos também que estes estão diretamente relacionados com as longas jornadas de trabalho e acabam por incluir também a má alimentação, a falta da prática de exercícios físicos, a falta de exames, o tabagismo, o consumo de álcool, que pode também estar relacionado diretamente com problemas de sono, ansiedade, depressão, problemas metabólicos, entre outros. Pesquisas também apontam que mais de 64% dos entrevistados reclamam que sua carga horária era muito difícil e outros 48% apontam também que haviam sofrido um aumento no último ano. Em especial, a Covid-19, podemos ver números alarmantes de profissionais com casos de depressão, ansiedade, burnout, como também diversos impactos físicos. Além disso, um outro risco muito importante é o autodiagnóstico e o presenteísmo, que é o ato de ir trabalhar mesmo estando doente. Dessa forma, podemos ver que a saúde do trabalhador, ou a falta dela, acaba sendo prejudicial para todo o sistema de saúde. Dessa forma, relacionando a saúde do médico, em especial sua saúde mental, também pode se refletir diretamente na qualidade de um sistema de saúde. Dessa forma, essa revisão busca trazer uma visão diferente sobre o autocuidado entre os profissionais de saúde, basicamente evidenciando o seu negligenciamento, incentivando também a pesquisa nessa área, visto que seus impactos não estão diretamente ligados só aos seus indivíduos, como também à qualidade de todo um sistema de saúde. E aqui temos as referências que foram usadas para a confecção do trabalho. Olá, este trabalho relaciona-se à área da temática da pesquisa. O título correspondente é o impacto das práticas integrativas e complementares no cuidado à ansiedade, revisão sistemática, produzido por Karine Varvones, Mariana Rodrigues, Beatriz Butters e Rosane Mello. É importante salientar que essa autoria só foi possível pela Liga Acadêmica de Atenção à Saúde Mental, LAASME, da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Unirio, que proporcionou um encontro de amizade, cumplicidade e estudo em saúde mental. Introdução. A OMS diz que há 260 milhões de casos de ansiedade no mundo e que esses se apresentam com sinais e sintomas como fadiga, irritabilidade, dificuldade de concentração, palpitações, falta de ar e outros. A ansiedade ainda pode ser compreendida como aflição, angústia e nervosismo. Associado a isso, vive-se o fenômeno cultural de expansão progressiva da medicalização excessiva, o que nos leva à busca por recursos terapêuticos que estimulem os mecanismos naturais de prevenção de agravos e recuperação da saúde por meio de tecnologias eficazes e seguras. Assim, surgem as práticas integrativas e complementares apresentadas pelo Ministério da Saúde em 2019 como terapêutica indicada no tratamento da saúde, uma vez que prioriza a visão ampliada do processo saúde-doença com promoção global do cuidado humano, ênfase na escuta acolhedora e desenvolvimento do vínculo terapêutico e integração do ser humano com o meio ambiente e sociedade. Desse modo, os objetivos deste trabalho são identificar as PICs utilizadas no cuidado em saúde para indivíduos com transtorno de ansiedade, apresentar profissionais que as aplicam, demonstrar à população que as utiliza e descrever os impactos das mesmas na saúde dos indivíduos com transtorno de ansiedade. Metodologia. Foi feita uma revisão sistemática da literatura com buscas realizadas em 17 de fevereiro de 2021 na base indexada do Portal Regional da BVS, incluindo trabalhos de revisão, ensaios clínicos randomizados e não randomizados, além de teses de mestrado e doutorado. Os descritores em ciências da saúde utilizados foram ansiedade, práticas complementares e saúde mental. Os critérios de inclusão de artigos foram ano de 2011 a 2021, artigos disponíveis completos e gratuitos na base BVS, nos idiomas português, inglês e espanhol, que contemplassem o
assunto do estudo. Foram encontrados 646 artigos, lidos na íntegra 54 e selecionados 32 artigos. As perguntas norteadoras do estudo foram: quais profissionais utilizam as PICs? Quais são as PICs mais comuns no Brasil, segundo a literatura, nos últimos 10 anos, como as PICs afetam os quadros de ansiedade a partir da revisão do estado da arte, quais grupos populacionais utilizam as PICs e qual serviço mais atende com PICs. Resultados e discussões. Percebeu-se que o ano mais incidente das publicações foi o ano de 2020, com 8 publicações e percentual de 25%. São Paulo foi o estado brasileiro de maior publicação dos estudos, contando com 14 publicações e 43,75%. Essa prevalência de São Paulo como potência na publicação de trabalhos científicos pode ser explicada pelo incentivo no tripé acadêmico de pesquisa, ensino, extensão em práticas integrativas e complementares. Constatou-se uma diversidade de 11 práticas integrativas e complementares dos 32 artigos. Dentre essas, a mais abundante foi a auriculoterapia, um percentual de 27,3%. É nítida a prevalência de interesse por profissionais da enfermagem, que constituíram mais de 50% dos estudos, o equivalente a 60% das publicações. Já quanto aos usuários, os estudos evidenciaram como população principal adultos idosos, com 26,9%. Por fim, dentre as 32 publicações analisadas, identificou-se 22 serviços de saúde, sendo do tipo público o mais aparente, com 59,1%. Como conclusão, este estudo comprova o valor do uso de PICs no cuidado a pacientes com sintomas de ansiedade. Nesse sentido, os principais relatos positivos são recuperação a curto prazo, maior segurança em comparação a métodos tradicionais, redução da medicalização e menor custo na redução de sintomas de ansiedade, depressão e dor. Alguns empecilhos para a adoção das PICs são a baixa quantidade de estudos, preconceito e descrença. A carência de profissionais habilitados no Sistema Único de Saúde também dificulta a ampliação do conhecimento e oferta do serviço. Os resultados apontam a auriculoterapia e a acupuntura como principais PICs utilizadas nos últimos 10 anos. A maioria dos estudos abordados tiveram sua pesquisa feita com a participação de enfermeiros. O ano de 2020 foi aquele com abundantes publicações. São Paulo aparece como o maior estado brasileiro, com estudos relacionados à ansiedade e PICs. Além disso, o SUS é o principal meio de acesso às PICs no Brasil, o que mostra que o serviço de saúde pública continua a demonstrar sua importância e impacto. Dessa forma, cabe aos profissionais interessados fomentar pesquisas, auxiliar na redução de sintomas de ansiedade no Brasil e comprovar a efetividade das PICs. Essas também são as referências utilizadas. Muito obrigada!